E eu sei que vocês sentiram um golpe por causa da assessoria de imprensa de vocês. Eu quero trazer uma sequência de eventos aqui para vocês. Primeiro, essa notícia da Folha, que diz que vocês lembrem que os ministros do Supremo estavam fazendo piada depois da eleição do Trump. Lembra? Trump foi eleito. E aí veio aqui, é a Mônica Bergamo? É a Mônica. Um beijo, Mônica. Os ministros fazendo piada, logo depois da eleição do Trump, sobre quem que ia ter o visto cancelado primeiro. KKK. Clima gostoso em Brasília, né? Pelo menos é o que eles queriam passar para o público. Aí depois eu quero trazer esse vídeo da Vaquinha Ozempic falando sobre os ministros mandando figurinhas para ela. Bota aí o vídeo. Me mandou essa figurinha muito rápido. Peraí que eu vou catar aqui. Eu tô adorando esse negócio de figurinhas, porque as fontes elas surpreendem quando elas mostram a situação está sob controle, só não sabemos de quem. Eu amei a figurinha. Ai, que gozado. Tudo muito tranquilo em Brasília. Aí vem a Dani, de novo, e fala das conversas dos ministros do Supremo que eles estavam tendo sobre as ações nos Estados Unidos. Bota aí, Bruno. Com o Joel, sobre eu vou usar as palavras que me foram ditas por integrantes do próprio Supremo Tribunal Federal. Assessoria, né? vai. O Supremo vê a Rumble e a empresa do Trump tentando produzir espuma mesmo para as redes sociais em ações que estão sendo chamadas nos corredores da corte de esotéricas, por assim dizer. Porque qual é a diferença entre o que o ministro estava decidindo ou decidiu diversas vezes em todas as redes sociais ao longo dos últimos anos, em especial durante o período eleitoral? Nenhuma, não. A diferença é que eu ainda não tinha os instrumentos que eu passei a ter depois. Mas eu já... O ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Gilmar Mendes, porque fica tudo muito centrado nele, né? Mas agora, por exemplo, o Carmen Lúcia. Né? Se a presidente do Tribunal Superior Eleitoral determina a retirada de conteúdo ilegal, falso, ou que está produzindo dano, criminoso, inclusive, contra um terceiro da rede social, ela não está fazendo isso a respeito do conteúdo lá dos Estados Unidos. O Supremo não tem jurisdição lá fora. A liminar que a Rumble apresentou no final de semana, né, que para dar uma mobilizada nas redes sociais, ela é um tanto quanto risível, porque ela pede para a justiça americana limitar a atuação de Moraes no âmbito dos Estados Unidos, onde o ministro não tem jurisdição. E aí eu estou recuperando aqui uma... Tem que avisar o ministro que ele não tem jurisdição, né? Mas reparem que a Louquinha, ela acha que o Rumble contratou o Boy Schiller, um dos escritórios mais caros dos Estados Unidos. Vocês viram o Martin, um ex-procurador de justiça, e que todo mundo está fazendo isso na justiça com o juiz federal americano para agitar as redes sociais. Conversa com um colega do ministro Alexandre de Moraes, estava relatando um pouco do clima interno, né? Eu perguntei como é que o senhor está vendo esses processos lá de fora contra o Moraes, e aí veio a resposta, são risíveis. Há essa liminar que pede para afastar a capacidade dele de decidir no âmbito dos Estados Unidos, e aí colocaram 2 interrogações e exclamações, né? É muita espuma. Eu falei, sim, como se houvesse possibilidade de decidir por lá. E aí Dani, você tem só que esquecer que o ministro tentou decidir por aqui pedindo dados de uma pessoa que está na jurisdição do exterior e o bloqueio da pessoa, inclusive no exterior. Se você acompanha o meu conteúdo e quer que ele continue no ar, considere apoiar. Com pouco mais de $5 por mês, você já faz a diferença. É rápido. Entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, use o cupom da descrição e estamos resolvidos. Valeu! O colega do ministro me relatou que essa piada, essa brincadeira foi feita ali com o ministro Moraes. E aí o ministro Moraes respondeu, eu não recuso prevenção, do tipo, se quiserem me botar para decidir lá fora também, eu vou. Porque é um pouco isso, gente. No fim, qual é a ideia? É produzir algum material na avaliação do Supremo Tribunal Federal que possa, de alguma forma, criar um discurso ou uma distração do tema que, de fato, está sendo aqui discutido, né? Que é a denúncia. Robusta, com os áudios que você viu, tem vídeos, tem prova, tem agenda, tem escrita.
Funcionou, porque as notícias mais lidas no final de semana foram justamente sobre a ação e não sobre a denúncia fajuta do Paulo Gonet. Não é só delação, tá? Aliás, todo mundo achou graça, e os áudios do Mauro Cid, inclusive, inocentam o presidente Bolsonaro e as demais pessoas, e qualquer pessoa com 2 neurônios. A denúncia contra Bolsonaro e outros 33 aliados que tentaram, segundo a Procuradoria-Geral da República, produzir um golpe de Estado no país, né? Juridicamente, a queixa é isso, é esotérica. Ela não para de pé. Veremos em breve. Agora, isso tem alguns dias, acho que isso foi ontem. Hoje, depois que o Elon Musk entrou no jogo, a coisa ficou um pouquinho diferente. Comparem com o que está sendo dito hoje. Com a sugestão de sanções econômicas, bloqueio de supostos investimentos que o ministro teria, bloqueio de supostos imóveis que o ministro teria, porque usa-se um perfil anônimo, um perfil também de uma pessoa que ninguém sabe se está identificada ou não, para poder lançar esses suspeitos, né? Sem apontar qualquer ilicitude na origem do patrimônio. Então é só para fazer barulho mesmo. Mas qual é o problema? Tá? Segundo integrantes do Supremo com os quais eu conversei, você precisa começar a traçar uma linha bastante clara do que está acontecendo. Elon Musk está fiscalizando os funcionários do FBI e de outras áreas do governo Donald Trump, inclusive da Receita Federal Americana, tendo a dados de todos os que declaram propriedades, inclusive os americanos, claro, e outros empresários e agentes da justiça ou de qualquer tipo de aparelho institucional mundo afora. Esse é o arsenal que Donald Trump colocou na mão desse personagem. Quando ele passa a sugerir sanções econômicas a Moraes, tendo acesso a dados, acendeu-se um alerta dentro do Supremo Tribunal Federal. Opa, peraí, o que será que está sendo escondido para ter acendido um alerta quando o Elon Musk teve acesso a dados federais dos Estados Unidos? Será que tinha alguma coisa que estava sendo escondida, que não poderia ser vista, do patrimônio dos ministros do STF nos Estados Unidos? Olha, meus bens estão todos declarados, viu? Estão tudo aqui declarado ao governo americano. Se o Elon Musk quiser olhar os meus dados, tá tudo certo, não acende alerta vermelho nenhum aqui para mim. Os ministros falaram, olha, desde hoje muito cedo, tá, gente? Em mensagens trocadas e em conversas telefônicas, os ministros do Supremo Tribunal Federal têm dito o seguinte, olha, o que está acontecendo aí não pode mais ser visto como uma picuinha de uma ala da base de Donald Trump, da qual Elon Musk faz parte, contra o ministro Alexandre de Moraes. Existe um projeto, inclusive, para ver... Peraí, não era tudo risível? Não era tudo uma piada? Não estava um clima gostoso, figurinha, riso? Agora não pode mais ser visto como... Hã? A entrada de Alexandre de Moraes em tramitação via legislativo americano, que foi muito exaltado na CPAC, aquele encontro, né, da direita americana, na qual um outro aliado de Trump, um outro personagem trumpista muito conhecido, Steve Bannon, também fez um gesto emulando a saudação nazista. Bom, essa proposta de barrar a entrada do Alexandre de Moraes foi muito divulgada ali. Esses ministros, então, decidiram o seguinte... Só para saber, Dani, é que você não foi ao CPAC. Ninguém nem tratou disso lá, tá? Mas tudo bem. Há um movimento por uma cobrança de resposta institucional do Brasil. Eles dizem, olha, Daniela, há um movimento de ataque que não é ao Moraes, é um movimento de ataque institucional. E aí é importante você... Não era piada? Não era tudo muito engraçado? Agora é um ataque institucional? Ué, o que houve? O que mudou, Dani? O clima não era muito gostoso? Os ministros não estavam dizendo que era tudo espuma, risível? Eu perguntei, mas a corte está fechada? 23h59, meia-noite. Com essa posição, e me disseram o seguinte, Daniela, é preciso entender que, independentemente das posições adotadas pelo ministro, delas terem maioria ou não aqui dentro, delas terem concordância ou não de todos, existe algo que está acima disso, que é a instituição. O que eles estão buscando é uma brecha para um ataque, para um assédio ao judiciário brasileiro. E eles não estão partindo por baixo, eles estão vindo pela mais alta corte do Brasil. Foram feitos contatos, foram enviados recados de que o Supremo entende que chegou num limite. E mais, nesses recados, o Supremo disse o seguinte, já imaginou... Os recados? Mandaram recados pro Donald Trump? É isso mesmo? O Alexandre mandou um recado pro Trump dizendo assim, chegou no limite. Perderam a noção completamente do ridículo. Perderam a noção do ridículo. Se passa-se a haver uma política de retaliação judiciário versus essa turba do assédio, existem processos, inclusive, de extradição que tramitam aqui no Brasil. A coisa não pode ficar mal parada desse jeito. É preciso puxar para a institucionalidade. Como fazer isso? Via Itamaraty. Esse foi o recado dado. A possibilidade de o Itamaraty iniciar um contato formal com a diplomacia americana, com a Secretaria de Estado dos Estados Unidos, para dizer, olha, vamos entender aqui exatamente o que está acontecendo e quais são as nossas relações há tantos anos. Esse ministro me disse o seguinte,
recurso à institucionalidade embute uma armadilha em si. É a profecia que se autocumpre. Porque, por óbvio, ao acionar o Palácio do Itamaraty, a diplomacia formal do Brasil, de Estado, que está lá há anos, independentemente de governo, será associada a um movimento de blindagem do governo Lula com relação ao Supremo, o que vai apenas alimentar a politização. Mas esse ministro me disse, é impossível continuar só assistindo a esse ataque. Eles vão querer partir para meio que o vale tudo. Nós, infelizmente, precisamos usar os instrumentos que a lei e a institucionalidade nos dão. Vocês estão fodidos. Não tem nada que vocês possam fazer. Eu só peço uma coisa para vocês. Façam isso. Eu tô aqui, olha aqui. Olha aqui na lente da verdade, como dizia o Clodovil. Olhem aqui na lente da verdade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por favor, retaliem o governo americano. Passem a negar extradições. Façam isso. Utilizem os canais do Itamaraty. Mandem recados. Ameacem o Donald Trump. Por favor. Todo esse trabalho de meses e meses, vocês vão abreviar a minha caminhada em muito tempo. Vocês não entenderam, vocês estão fodidos, vocês não tem nada que vocês possam fazer. Absolutamente nada que vocês possam fazer. Acabou a brincadeira. Acabou a figurinha. Acabou o clima divertido. Agora é guerra total. Nenhum passo para trás. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.